Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão nos vendo e para aqueles que vão nos ver. Meu nome é Rodolfo Braga, sou professor de filosofia, de debate e de oratória e estou aqui varrendo desde abril. Nós estamos em agosto, hoje é dia 2 de agosto de 2021, estamos desde abril, dia 21 de abril, todos os dias fazendo live, né? Hoje estamos começando um pouco mais tarde aí, já passa de meia-noite, no caso hoje é dia 3, então já de abril, né? De agosto, ou seja, estou meio cansado já essa hora, mas vamos lá. Estou varrendo a história da filosofia e na última aula, que foi sexta-feira, nós falamos sobre, na última aula mesmo, no sábado eu fiz uma postagem extra, mas não de história da filosofia. Ali eu comento, na aula de sábado que eu coloquei, na última postagem que está aqui no Instagram, eu comento sobre as coisas que assim, Deus pode ou não fazer, né? Na verdade, eu trato das coisas que o onipotente não pode fazer. É uma das questões que aparece, inclusive, aqui nessa obra de Santo Tomás, que está aqui, ó, que é a Suma contra os Gentios, né? Só que eu não trato exatamente do modo como ele apresenta ali, eu apresento de outro modo a questão. Naquela questão que virou popular aí, será que Deus pode criar uma pedra tão pesada que nem mesmo ele possa carregar? Então eu estou tratando disso ali nessa questão que eu coloquei sábado. Mas a aula do curso de História da Filosofia, que eu faço todos os dias aí durante a semana, eu comecei a falar sobre o surgimento da medicina na Antiguidade, né? E hoje, especificamente, quer dizer, eu comecei a falar sobre o surgimento da medicina, falei um pouco sobre o Hipócrates, né? O surgimento da medicina propriamente dita, da escola hipocrática, comecei a falar sobre isso ali, e hoje, né, eu vou terminar a escola hipocrática e definitivamente acabar com o período socrático, tá? Já expliquei por que isso aqui eu estou deixando para o final do período socrático, apesar de vir concomitantemente em termos temporais junto com Sócrates, tá bom? E hoje eu vou comentar, por exemplo, acerca de uma obra do Hipócrates. Vou comentar rapidamente uma obra dele chamada Sobre as Águas, os Ventos e os Lugares. Olha só, sobre as águas, os ventos e os lugares. Nessa obra aí, nós temos que chamar atenção para duas coisas importantes, né? Que normalmente os estudiosos mais profundos ali falam que são duas teses centrais dessa obra. A primeira tese central, ela diz o seguinte, olha só que interessante, diz que o médico, né? Estamos falando da medicina, diz que o médico deve considerar o ser humano em sua totalidade concreta. Não existe um ser humano ideal que deva ser considerado como se fosse, esse aqui é igualzinho para todo mundo. Não, você tem que levar em consideração aquele sujeito que está diante de você ali. E vejam, isso aí meio que se resume àquilo que às vezes os médicos falam, mas não executam, aquela coisa que eles falam, a clínica ela sempre prevalece em relação aos exames, né? A clínica é a senhora ali da situação. Nem sempre o cara considera assim. Ele acaba valorizando muito mais um exame do que a clínica. Às vezes o paciente está dizendo que está com dor e o médico está vendo lá no exame, por exemplo, o cara está provavelmente sentindo dor nos rins. O cara está falando que está com pedra nos rins, o exame não está mostrando nada, mas o sujeito está com a dor. E aí, vai fazer o quê? Vai falar, você não tem nada, vai para casa que você não tem nada. Não pode ser assim. Então vejam, a situação concreta do cara está dizendo que ele está com dor. Então o médico deveria olhar para essa situação concreta e, vamos dizer assim, de modo bem efetivo, tratar aquilo que ele está com problema, né? Então vejam, e aí o Hipócrates vai dizer então que você tem que levar em consideração a situação concreta do paciente, do ser humano que está diante dele. E para isso você tem que levar em consideração não apenas a situação do paciente, mas vários aspectos circundantes a ele, como por exemplo as estações, os ventos de cada região,
E as águas, as posições dos lugares, a disposição das coisas nos lugares e o tipo de vida dos habitantes do lugar. Tudo isso tem que ser levado em consideração. E mais, por exemplo, eu mencionei as estações do ano. Não as estações apenas, as estações concretamente, ou seja, as influências das estações, mas as mudanças que acontecem nas estações e entre elas. Isso tudo é fundamental, por exemplo, para Hipócrates. Veja, um sujeito que está no verão, ele não vai ter a mesma situação, por exemplo, do sujeito que está no inverno. Por exemplo, aqui em Petrópolis tem feito hoje, por exemplo, por volta, sei lá, de... A semana passada deu 2 graus, hoje cedo estava 9 graus quando eu cheguei na rodoviária do Bingen para poder ir para o Rio. Então, assim, a situação aqui não é a mesma, por exemplo, de um sujeito que está lá, por exemplo, no Agreste Nordestino. Não é a mesma situação, tá? Até porque, vejam bem, nos próximos meses a temperatura vai começar a ficar mais quente. O cara do Agreste Nordestino, ele praticamente tem a mesma temperatura o ano inteiro. Então vejam que a situação dele não é a mesma situação do sujeito que vive aqui. Tá? O tipo de vida dos habitantes também é algo que influencia. Bom, eu falei das estações, falei, vamos na ordem, né? Falei dos ventos de cada região. Por que os ventos de cada região? Porque, por exemplo, dependendo da direção do vento, você vai ter, não parece não, um clima um pouco diferenciado, né? Por exemplo, aqui onde eu moro, dependendo de onde o vento está vindo, você vai ter dias mais chuvosos, dias mais secos. Estão entendendo? Então esse tipo de coisa influencia diretamente a saúde da pessoa. E o Hipócrates está falando, isso tem que ser levado em consideração. O problema é que os médicos vão olhar apenas para o corpo físico do paciente e acabou. Não vão fazer um diagnóstico completo das coisas que o circundam, como eu falei. As águas também, né, que vão levar em consideração as características dos lugares. Por exemplo, a água que nós bebemos aqui na montanha, aqui na serra, Petrópolis é uma região de serra. A água que nós bebemos aqui, ela tem um aspecto mais limpo, mais puro, mais purificado da água do Rio de Janeiro. Porque a água que abastece a cidade do Rio de Janeiro é uma água tratada. Então essa água ela tem um aspecto um pouco mais salobra, a água é mais salobra do que, por exemplo, a água daqui de Petrópolis, que tem um aspecto mais, vamos dizer assim, mais não tem esse sabor, vamos dizer, a água não tem esse sabor, a água aqui, ela, de fato, ela é insípida, não tem sabor, de fato. Ela tem a característica de água. Então, dependendo dos lugares onde você tem, a água ela vai mudar a característica e aquilo vai afetar o sujeito que a bebe. Outra característica também são as propriedades da água, né, especificamente. Mesmo aqui dentro de Petrópolis, por exemplo, se eu vou no bairro onde a minha mãe mora, lá eles têm um manancial. A água que chega aqui em casa, ela apesar de ser uma água aparentemente da mesma região, ela não vem exatamente da mesma região, porque a água que chega aqui, ela chega com um certo tratamento, coisa que não acontece na região onde a minha mãe mora. E eu estou para dizer para vocês, a água da região dela, ela tem uma característica muito mais, vamos dizer, a água lá é mais leve ainda um pouco, porque não tem tratamento nenhum. Ela vem diretamente do manancial que fica acima da casa da minha mãe, numa montanha. Isso é muito interessante. Outra coisa, a posição dos lugares. Olha, uma pessoa que mora no interior, né, no interior onde não tem muito prédio, essa coisa toda, ela sofre determinadas influências do lugar onde ela mora, que são influências diferentes da pessoa, por exemplo, que mora, sei lá, no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro, onde tem prédio direto, né? Veja, a influência que essa pessoa vai sofrer também é completamente diferente. Veja, uma coisa que é importante para a gente levar em consideração, só para vocês entenderem. Não adianta a gente ficar falando de questões atuais, antigas e tal, porque, por exemplo, eu estou aqui, já 00:11, já tem 9 minutos de live, 9 minutos e 25 segundos de live. Vejam, eu tenho aqui uma iluminação meia-noite completamente diferente, por exemplo, de um monge medieval. Que meia-noite, se ele vai para dentro da igreja, acende uma luz numa vela, ou então ele está na cela dele lá no convento,
e a luminosidade que vai afetá-lo é muito menor do que essa luminosidade que está me colocando aqui agora. Então os meus sentidos eles são afetados de uma maneira completamente diferente daquelas pessoas. Então a influência que eu vou receber do meio externo é uma influência completamente distinta. Só essa tela de computador que está aqui na minha frente, que já eu vou ler o juramento de Hipócrates para vocês verem, que eu coloquei ele aí para a gente ler, lá do site do Conselho Regional de Medicina de São Paulo. Só essa tela de computador aqui, emitindo essa luz azul, já me coloca numa perspectiva, repito, completamente diferente de um sujeito na Idade Média, na Idade Antiga. Essa hora as pessoas estariam dormindo, não estariam fazendo live como eu estou fazendo aqui, dando aula. Ninguém estaria fazendo isso nesse horário. Né? Quando muito, um monge medieval estaria fazendo as suas orações. Né? E aí vejam, nesse caso, a posição dos lugares, que seria essa questão aqui, é completamente diferente. Por exemplo, eu moro em Petrópolis, numa cidade tão urbanizada, mas ela é muito mais urbanizada do que uma cidade lá no interior do Mato Grosso, do que uma cidade no interior do Amazonas. Estão entendendo? Que são estados aqui do Brasil, né? Então, a disposição vai afetar o sujeito também. Vejam, como eu acabei de falar, eu tenho aqui uma luz apontando aqui, uma luz aqui em cima, essa coisa toda me afeta, né? A posição das coisas nos lugares, no caso essa luminosidade que eu estou chamando aqui, ela me afeta de um modo completamente diferente dos tempos que nós temos aí. A disposição dos prédios, por exemplo, o fato de eu morar numa cidade que é serra, que é cheia de montanhas, Petrópolis, me afeta de uma maneira completamente diferente de um sujeito que mora na cidade do Rio de Janeiro. Eu tenho um amigo, que recentemente fiz até uma entrevista com ele sobre a história da música, uma vez nós estávamos comentando que o povo petropolitano é muito fechado. Aí ele falou assim, ele brincava assim, não sei se nem existe um estudo a respeito disso, mas ele brincava em termos hipocráticos, ou seja, em termos da medicina de Hipócrates, dessa obra dele aí sobre as águas, os ventos e os lugares. Ele tem razão no que ele falava. Ele fala assim, como Petrópolis tem muita montanha, o petropolitano ele se fecha porque ele não vê muito horizonte. Ele não está aberto em termos do lugar. Só que está em perfeito acordo com a medicina hipocrática. O que o Gastão falou. Né? E ao passo que, por exemplo, o sujeito do Rio de Janeiro ele é mais expansivo, mais aberto, porque existe de fato uma mirada. Você vai à praia no Rio de Janeiro, você já vê a linha do horizonte direto, você vê uma coisa mais aberta, de fato mais, entre aspas, pelo amor de Deus, mais arejada. O que faz o perfil do petropolitano ser um pouco diferente. Né? De fato, o petropolitano é mais fechado. Eu não sou petropolitano, eu não sou nascido em Petrópolis. Tanto é que quando eu mudei para cá, quando eu era no início da adolescência, ali eu tinha 11 para 12 anos, em 1991, eu me lembro que eu queria muito mudar para Petrópolis. Quando eu mudei, nos 3, 4 primeiros meses eu odiava morar aqui, porque o pessoal era muito fechado. Eu vinha de uma região, de um lugar, lá em Barão de Juparanã, que é um distrito ali do município de Valença, aqui no interior do estado do Rio de Janeiro, onde as pessoas são mais abertas, mais expansivas, todo mundo se conhece, todo mundo é aberto ali a todo mundo se ajuda. Então, quer dizer, vir para Petrópolis foi uma barreira que eu tive que romper. Porque o povo aqui é mais fechado. Não estou falando que é pior ou melhor, só estou falando que eles são mais fechados. Para mim foi uma barreira inicial, foi pior inicialmente. Para quem está aqui, isso aí já é lugar comum, a pessoa convive muito bem. Eu aprendi a viver assim. Bom, então vejam, olha só quantos aspectos eu mencionei, além do tipo de vida dos habitantes, como eu falei também, e já mencionei aqui, né? O tipo de vida do petropolitano ser mais fechado, isso influencia também na saúde do paciente. Nisso que nós vamos ver, que seria mais à frente, numa outra obra do Hipócrates, que é sobre a natureza do homem, ou seja, o que o homem é, que ele vai estar falando dos humores, que vai gerar lá na frente com Galeno a teoria dos 4 temperamentos, que nós vamos mencionar rapidamente aqui. Não é o nosso assunto específico, mas como eu estou falando da medicina na antiguidade, estou dando essa pequeníssima introdução aqui, muito pequena introdução a essa perspectiva médica do Hipócrates. Bom, e como eu mencionei, então você tem que considerar essas coisas todas, olha, as estações do ano, os ventos de cada região, as águas, as posições dos lugares e o tipo de vida dos habitantes também, né? Como eu falei, lá no interior as pessoas eram mais abertas, elas se ajudavam mais mutuamente, então isso vai gerar um tipo de perspectiva e saúde nas pessoas diferente, onde as pessoas são mais fechadas, né? Então, Hipócrates vai falar, o primeiro aspecto, né, dentro dessa obra dele, tem 2 teses que eu mencionei. A primeira é você levar em consideração esse aspecto total,
que envolve o ser humano, tá? O médico ele tem que levar em consideração tudo isso daí. E o segundo aspecto, olha só que interessante, nessa obra, é que você, o médico no caso, eu não sou médico, mas o médico tem que levar em consideração as instituições políticas. Olha só que interessante, essa tese é uma tese muito inusitada, né? O médico ele tem que levar em consideração as instituições políticas, porque elas influenciam a saúde do paciente. E ele vai falar o seguinte, olha só, por que ele fala assim? Ele fala que povos que vivem sob uma monarquia, e aí eu respeitosamente, com todo maravilhoso respeito, mas eu até entendo a tese dele, do Hipócrates, ele vai falar que os povos que vivem sob uma monarquia, eles têm uma tendência de ser povos mais fracos. Mais fracos por quê? Porque eles estão sob o jugo de um senhor ali, que é o monarca. Então, como ele está sob o jugo do Senhor, ele não vai muito querer questionar. De fato, esse aspecto favorece o aspecto questionador, debatedor, como já mencionamos lá atrás, numa das lives lá, em algumas lives, inclusive nós mencionamos isso, isso forçou o surgimento da filosofia, favoreceu o surgimento dessa reflexão racional. Porque você tem o debate. Então, onde você tem monarquia, o sujeito simplesmente aceita. Então, ele vai ser, segundo o Hipócrates, a saúde dele vai ser uma saúde um pouco mais fraca, porque ele não está acostumado a questionar. Ele simplesmente aceita. Então, ele tem uma perspectiva mais enfraquecida, ao passo que a democracia, Hipócrates vai falar que ela tem uma certa característica de dar uma forcinha ali, uma equilibrada no caráter do cara para ele ter um pouco mais de vigor, porque na democracia ele vai ter que emitir a opinião dele, ele vai ter que se expor mais, né, a partir daquilo que ele quer, porque agora ele é livre, ele não existe um senhor, ele não pertence a alguém, vamos dizer, como teoricamente uma monarquia aconteceria, tá bom? Então vejam, essas são as duas teses dessa obra, sobre as águas, os ventos e os lugares, e o modo como essas características influenciam a saúde das pessoas, tá bom? Então vejam, as águas influenciam, os ventos influenciam, os lugares influenciam também, todas essas características, tá bom? E agora eu gostaria de entrar numa outra área, que é o juramento de Hipócrates, o próprio juramento que os médicos fazem até hoje, quando eles se formam na faculdade de medicina. Então, o que o juramento de Hipócrates significa? Qual a importância desse juramento para a gente em termos filosóficos? É o seguinte, olha só, o Hipócrates, ele não está preocupado, a escola hipocrática, né, a escola de medicina de Cos, né, a escola de medicina de Hipócrates, ela não está preocupada apenas com o aspecto técnico, científico da aplicação da medicina, ou seja, a medicina do ponto de vista teórico, ó, dado isso, faça aquilo e acabou. Não, eles têm uma preocupação também de fundo moral. Eles estão preocupados com a ética, com a conduta do médico. Porque o médico, apesar dele ser capaz, ter a técnica para realizar certas coisas, ele não deve fazer essas coisas. Tá? Isso aí, vamos dizer assim, é muito parecido com algo que lá nos contemporâneos já, né, o Hans Jonas, por exemplo, vai falar do princípio responsabilidade, né? Eu nem gosto muito porque tem uns problemas ali, mas o Hipócrates não. Ele está tentando levar a coisa do ponto de vista ético, moral, para falar, olha, a conduta do médico tem que, na verdade, assim, a conduta técnica, a parte técnica, ou seja, de conhecimento, de saber agir do médico, tem que estar ligada à conduta ética dele. Não é à toa que agora, assim, essa escola hipocrática, a escola de medicina do Hipócrates, ela leva em consideração o seguinte, olha, o paciente, aquele sujeito que está sofrendo, porque a palavra paciente, né? Lembra lá das categorias aristotélicas que nós vimos, né? Nós temos uma categoria que é a categoria da paixão, né? Paixão vem de pathos, em grego, pathos. Pathos não tem nada a ver com quen não, né? Tem inclusive um curta-metragem do Yuri Vieira, depois procure no YouTube aí. Yuri Vieira
tem um documento, tem um curta dele chamado Espelho. Tinha até uns 10 anos atrás, aí, 15 anos atrás, se eu não me engano, existia esse curtazinho, acho que é 15 anos atrás mesmo, já existia esse curta que ele fez, chamado Espelho. É muito interessante, muito engraçado o final do negócio, né? É uma crítica dura essa questão da arte, e lá tem um momento que ele fala assim, a arte tem que ter patos não é quen-quen, não. Aí ele começa a criticar ali, é muito engraçado a crítica que ele faz. Então o que é patos? Patos é você sofrer uma ação, né? Sofrer uma ação externa. Isso é patos. É sofrer, normalmente, sofrer ação. Normalmente as pessoas traduzem patos como doença, mas não é que é doença, é porque o doente ele está padecendo. A palavra padecer vem de patos. Passa de patos, lá no latim você tem passus, né? Sei lá, igual no credo niceno-constantinopolitano, quando você fala de nosso Jesus Cristo. Passus et sepultus est, ou seja, padeceu e foi sepultado. Passus, padeceu, né? Et sepultus est. Padeceu, passus. Então, passus é padecimento, é sofrer ação. Vejam, o doente, então, esse paciente, né, é aquele que tem que ter, é aquele que sofre, tem paixão, paciente é de paixão, né? Paciente é aquele que tem paixão, sofre alguma coisa. Então, o paciente, o doente, é aquele que sofre algo. E o doente, então, ele não é meio para o médico, ele é um fim. E a cura dele é a meta que o médico tem que alcançar. Estão entendendo? Então vejam, você não pode simplesmente, só porque você pode fazer qualquer coisa, eu quero atingir uma meta, descobrir uma técnica aqui, custe o que custar, eu vou aplicar essa técnica no meu paciente. Não, porque a saúde dele é mais importante do que a própria técnica. Por isso que nós entramos aqui no juramento de Hipócrates. Eu vou ler uma versão do juramento de Hipócrates que está no site do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. É uma tradução que está lá, que diz assim do juramento de Hipócrates. Olha, diz assim, ó, eu juro por Apolo médico, por Esculápio. Ele vai falar uma série de deuses aí ligados à medicina, né? Nós já falamos do Esculápio, do Apolo e tal, que ensinou para Quiron, né? Apolo ensinou para Quiron, que por sua vez passou o conhecimento para Esculápio, e todos os deuses ali que fazem referência à medicina. Então lá, eu juro por Apolo médico, por Esculápio, Ígia e Panaceia, e tomo por testemunha todos os deuses e todas as deusas. Aí o que os médicos juram? Cumprir segundo o meu poder e minha razão a promessa que se segue. Aí vem a promessa que os médicos fazem. Olha, estimar tanto quanto a meus pais. Olha só, eles vão valorizar. E aqui tem um detalhe importante. A medicina na antiguidade, normalmente ela era passada de pai para filho. E vocês vão ver essa nota, essa característica aqui no juramento de Hipócrates. Tá? E às vezes, quando o filho não se tornava médico, ele se tornava, como Aristóteles, um estudioso da área das ciências naturais, como aconteceu, como eu acabei de mencionar com Aristóteles. O pai do Aristóteles era médico, e o Aristóteles, ao invés de se tornar médico, ele se torna um filósofo que tem uma característica mais empírica, de valorização mais dessa coisa física, vamos dizer, não plenamente, porque existe uma metafísica em Aristóteles, obviamente. Né? Não é à toa que o físico, né, aquele que olha para a parte física, physis é natureza, é o mundo físico. A palavra physician em inglês é médico também, né? Indica o sujeito que é o médico. Então olha só, o que os médicos juram então? Eles, olha só, estimar tanto quanto a meus pais, ou seja, tem valor de pai para ele, aquele que me ensinou esta arte. Fazer vida comum e, se necessário for, com ele partilhar meus bens. Esse sujeito que ensinar a medicina. Ter meus filhos por meus próprios irmãos. Ter seus filhos, ou seja, quem me ensinou a medicina, vamos supor, ter seus filhos como meus próprios irmãos, ensinar-lhes, ou seja, meus irmãos, esta arte da medicina, se eles tiverem necessidade de aprendê-la, ou seja, se foi importante para eles aprender, sem remuneração e nem compromisso escrito.
fazer participar dos preceitos, das lições e de todo o resto do ensino meus filhos. Ou seja, o cara que é médico, vamos dizer entre aspas, tem a obrigação de passar a medicina para os filhos dele. Então, eu tenho participado dos preceitos, das lições de todo o resto do ensino meus filhos, os de meu mestre e os discípulos inscritos segundo os regulamentos da profissão. Porém, só estes. Eu não posso ensinar para mais outros, não. E aí ele fala o seguinte, olha, aplicarei os regimes para o bem do doente segundo o meu poder e entendimento. Nunca para causar dano ou mal a alguém. Vejam, repito, essa parte é muito interessante. Aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, tá? De acordo com aquilo que eu sei, daquilo que eu sou capaz. Nunca para causar dano ou mal a alguém. Agora prestem atenção nesse daqui, que isso aqui é uma pancada no mundo atual, olha. E muitos médicos aí, olha, prestem atenção. A ninguém darei com prazer nem remédio mortal, nem um conselho que induza à perda. Do mesmo modo, prestem atenção agora nisso, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Então o médico que faz aborto está negando o juramento segundo o qual ele fez na hora da sua plena realização da medicina. O médico que realiza aborto ele não está cumprindo com aquilo que sempre foi a tradição médica, jurar pela vida, em defender a vida. E aí ele fala, não praticarei a talha, que é uma espécie de cirurgia do cálculo, né, da pedra nos rins, enfim. Mesmo sobre um calculoso confirmado, ou seja, o cara está com cálculo ali mesmo. Então eu nunca vou fazer isso. Aí ele fala assim, deixarei essa operação aos práticos que disso cuidam. Ou seja, existiam pessoas que faziam esse tipo de coisa, então o médico falava, vou deixar isso aí para eles. Se ele sabe fazer isso, deixa que ele faça. Eu não vou fazer. E aí, olha só, em toda casa, continua o juramento, em toda casa, aí entrarei para o bem dos doentes, mantendo-me longe de todo dano voluntário, ou seja, eu não quero voluntário, isso, eu não quero causar dano ao doente. Então, mantendo-me longe de todo dano voluntário e de toda sedução, sobretudo dos prazeres do amor, com as mulheres ou com os homens livres ou escravizados. Ou seja, eu não estou indo a curar as pessoas para ter um prazerzinho. Não estou indo ali para pegar alguém. Tá entendendo? Eu estou indo ali para curar a pessoa, isso que deveria o médico fazer. Ele deve cuidar da pessoa por ela. E não pela recompensa sexual, vamos dizer assim, tá bom? Pelos prazeres, né, que ele poderia ganhar ali de uma outra pessoa. Eu tô curando isso aqui porque eu tenho interesse na mãe dele, na irmã dele, né? Ou então, vou fazer isso aqui porque eu tô de olho naquele homem ali. Pô, pelo amor de Deus, não é isso, tá? A médica não vai fazer isso, ela vai curar em função da cura concreta que ela tá buscando, o bem do paciente, tá bom? É o bem do doente. E aí ele fala, aquilo que no exercício ou fora do exercício da profissão, ou no convívio da sociedade, eu tiver visto ou ouvido que não seja preciso divulgar, eu conservarei inteiramente secreto. Ou seja, tá ali também, essa parte do juramento preserva o paciente. Porque muita coisa que o médico vê, ele não vai sair por aí espalhando, sabe que eu fiquei sabendo do fulano? Não tem como. É praticamente, olha o que eu vou falar, praticamente um segredo de confissão do catolicismo. Um padre não pode, eu estou falando que é praticamente, não é igual. Um padre, por exemplo, não pode ouvir uma confissão, uma coisa que uma pessoa falou, ele pode falar, não pode sair por aí falando, fiquei sabendo que o fulano cometeu isso. Quando muito, o padre pode dar como exemplo, olha, eu já ouvi em confessionário o seguinte aspecto, e nem é bom ele fazer isso, tá? Para não causar escândalo. Então, o médico ele jura também, no juramento de Hipócrates, como nós estamos lendo aqui, manter o segredo daquilo que ele ouviu falar ali, daquilo que ele viu ali num tratamento, numa coisa assim, para evitar constrangimento dos seus pacientes, principalmente até para ele também. É um modo de preservá-lo também, não é verdade? E aí ele fala o seguinte, para terminar o juramento de Hipócrates, né? O médico fala isso. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, que me seja dado gozar felizmente da vida e da minha profissão. Ou seja, eu posso ter uma recompensa se eu fizer bem, né?
se eu cumprir isso aqui corretamente. Agora, ele fala assim, né? Eu posso, que me seja dado gozar felizmente da vida da minha profissão, honrado para sempre entre os homens. Ele fala essa parte, ou seja, o cara que faz direito, o médico que faz direito, merece ser elogiado, sim. Agora, se eu me afastar ou infringir esse juramento, no caso, o contrário aconteça, ou seja, que o médico vai ser infeliz, né, na vida, na profissão, e não vai receber honra nenhuma, vai cair no esquecimento, tá bom? Bom, esse é o juramento de Hipócrates. E para terminar, eu gostaria de falar sobre uma última obra aí do Hipócrates, que é a obra sobre a natureza, né, sobre a natureza do homem, especificamente. O título da obra é Sobre a Natureza do Homem. Nessa obra, ele vai falar sobre a doutrina dos 4 humores. Essa doutrina, mais lá na frente, vai virar a doutrina dos 4 temperamentos, que virou modinha hoje no mundo, nos meios cristãos, católicos, principalmente. Todo mundo tem que falar, meu temperamento é sanguíneo, eu sou colérico, eu sou melancólico, eu sou fleumático. Enfim, virou modinha. Mas quem propõe a doutrina dos 4 temperamentos é o Galeno, baseado no Hipócrates, tá? Porque o Hipócrates vai falar que existem uma espécie de 4 substâncias nos seres humanos. E um detalhe, essas 4 substâncias estão baseadas nos 4 elementos lá do Empédocles, da escola de Agrigento. Então a escola do Empédocles, como nós vimos, ele menciona 4 elementos: terra, fogo, ar e água. E essas 4 substâncias, vamos dizer assim, que estão no corpo humano, tá? Essas 4 substâncias que estão no corpo humano, elas têm relação com esses 4 elementos. Essas substâncias seriam o sangue, o fleuma, a bilis amarela e a bilis negra, tá? São essas 4 substâncias que estão no corpo como um todo, tá? Então o corpo é composto por essas 4 substâncias em geral. E vejam, o que vai ser um ser humano sadio? Um ser humano sadio, você vai ter saúde, vamos dizer assim, quando esses humores estão temperados. Olha o nome agora, temperado. Temperado é equilibrado, né? O quê? Por propriedade e por quantidade. Ou seja, eles têm determinadas propriedades, essas substâncias, e você tem a quantidade delas na medida correta. Então você não pode ter ali uma substância delas numa maior quantidade que desequilibra tudo, ou seja, vai estar destemperado. O que vai acontecer? O sujeito vai ficar doente. Então o que é a doença? Doença é quando há esse excesso ou falta entre os elementos, ou seja, há um desequilíbrio nos elementos ali, e quando eles não estão bem temperados, ou seja, você tem problema nas propriedades e na quantidade dos elementos. Os elementos estão com problema, e não só apenas com problema, mas a quantidade deles está desequilibrada. E o que isso gera? Gera um ser humano, um sujeito com doença. Então vejam, a saúde e a doença, para Hipócrates, ela está relacionada ao equilíbrio entre as propriedades e a quantidade desses elementos no corpo humano, porque esses elementos eles compõem o corpo humano. Então veja, quais elementos são esses? O sangue, o fleuma, né? A bilis amarela e a bilis negra. Tá bom? Como eu falei, esses elementos vão virar lá os temperamentos do Galeno. Que temperamentos são esses? Olha, o sangue gera o temperamento sanguíneo. O fleuma gera o temperamento fleumático. A bilis amarela gera o temperamento colérico. E a bilis negra gera o temperamento melancólico, né? E mais uma outra coisa importante aqui que nós temos que levar em consideração, que nós já mencionamos lá no início quando nós falamos sobre as águas, os ventos e os lugares, sobre essa obra aí do Hipócrates. Nós temos que levar em consideração as estações, que são 4, olha, 4 elementos, 4 substâncias, 4 estações e 4 características dos elementos.
que eles podem ser quente, frio, seco ou úmido. Estão entendendo as relações? Então tudo é 4 aqui. Por isso que nós vamos ter lá, por exemplo, então, 4 elementos. Quais são? Terra, fogo, ar e água. Só para vocês terem uma ideia, a relação que esses elementos têm entre si. Por exemplo, a terra, ela tem a ver com quente, né? A terra tem a ver com quente. Ali, especificamente, não é assim? A terra, vamos lá, ela... Minto, a terra tem a ver com seco e frio. Vamos melhorar aí. A terra tem a ver com seco e frio, tá? É claro que esse quente, frio, seco e úmido, eles se misturam também. Então você pode ter seco e frio, pode ter seco e quente, pode ter úmido e frio e úmido e quente, tá? Então vejam, a terra, que é um elemento lá da antiguidade, ela vai estar mais relacionada, a terra, ao seco e frio, né? Seco e frio. Qual estação do ano? Não, aliás, antes, qual é a substância que a terra está relacionada? A terra está relacionada à bilis negra, tá? A bilis negra. Qual é a estação do ano que está relacionada à terra? Você para pensar, terra, seco e frio, bilis negra, está relacionado ao outono, tá? E aí você para pensar. Então você entendeu. Você vai ter um elemento ligado a uma substância, ao quente, frio, seco e úmido, às estações e também aos temperamentos e, último, a tendências, a disposições às doenças. Então vejam, vamos lá, se nós tivéssemos que organizar aqui para a gente só fechar aqui a nossa live de hoje. Vamos lá, a Terra é seco e frio, né? Essa característica aí de ser seco e frio. Qual a substância? Bilis negra. Qual a estação do ano? Outono. Qual o temperamento? É o melancólico. E quais são as doenças? Qual a tendência a ter doença? As pessoas, vamos dizer assim, melancólicas ou de bilis negra, vamos dizer assim, elas têm uma tendência a ter uma doença sempre no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. É o sujeito que tem uma doença, vamos dizer assim, crônica. Normalmente as pessoas que têm doença crônica, elas provavelmente são de temperamento melancólico, ou seja, elas têm uma bilis negra ali em termos hipocráticos, tá? O elemento delas seria a terra e elas têm uma propensão a estarem mais harmonizadas no outono, tá? Depois nós temos o fogo. O fogo, ele é um elemento que está relacionado ao seco e quente, característica do fogo, veja bem, seco e quente. Qual é a substância do fogo, relacionada ao fogo? É a bilis amarela. E se o fogo é seco e quente, qual a estação do ano? Seca e, no caso aqui, presta atenção, clima mediterrâneo, diferente do clima aqui tropical, tá? A tendência do sujeito é ter, no caso, que é fogo, tem a bilis amarela, é seco e quente, a estação que ele está mais harmonizado é o verão. Lembrando, é clima mediterrâneo, que é o contrário daqui em geral, tá? O verão no Mediterrâneo, ele é seco e quente, ele não é úmido e quente como aqui no clima tropical, tá bom? E vejam, nesse sentido, nós temos que fazer uma certa adaptação à medicina hipocrática aqui para a nossa região. Percebem? Percebe a concretude do que é isso? Então, se você tem um cara lá que chega e fala, não, porque aqui o sujeito... Voltou, congelou, mas voltou. Então, a característica tem que ser levada em consideração a concretude ali também. É o sujeito saber analisar isso, tá? Porque o sujeito que não considera isso, ele vai estar fazendo uma análise problemática da estrutura do que ele está analisando. Porque o Hipócrates está falando, você tem que olhar para a realidade concreta do paciente. Ele não está olhando a coisa do ponto de vista, vamos dizer assim, metafísico, vamos dizer assim,
estruturado metafisicamente, como se fossem regras. Existe um princípio geral, como eu estou falando para vocês, mas esse princípio geral ele está relacionado às coisas concretas. Então vejam, dentro dessa doutrina dos temperamentos, como muita gente fala, o verão, lá no Hipócrates, quando ele criou, para ele o verão, como é clima mediterrâneo, é seco e quente mesmo. Aqui não. Tá? Então o temperamento o temperamento do sujeito temperamento colérico, do temperamento dessa bilis amarela. Temperamento colérico. É um sujeito que tem mais propensão a irritabilidade mesmo, né? E quais são as doenças que o sujeito está mais disposto aí, né? Provavelmente são doenças hepáticas, né? Problema de vesícula, de fígado, tá? Esses problemas são problemas típicos, segundo Hipócrates, do sujeito colérico, tá? Depois nós temos o ar, o elemento ar lá do Empédocles. Você vai ter o elemento ar, ele é o quê? Ele é úmido e quente. Ele é úmido e quente. Vejam, o ar, úmido e quente. Ele, nesse caso aqui, seria o elemento sangue. Nesse caso aqui, ele seria o elemento sangue. Qual é a estação do ano do sangue, né? Do temperamento sanguíneo? Vamos adiantar aqui. A estação do ano desse sujeito é a primavera. A primavera harmoniza bem o sujeito que é úmido e quente e ele é sanguíneo. Qual seria a disposição das doenças do sujeito sanguíneo? O sujeito sanguíneo, ele, como o nome está dizendo, a tendência dele é ter problema mais de circulação, problema com as doenças do sangue em geral, tá? Essa é a questão do sanguíneo, tá? Que tem mais substância sangue assim. Agora, e por último, falta falar do fleuma. Né? O fleuma, ele está ligado à água, o elemento água lá da antiguidade. Nós falamos terra, fogo, ar e agora estamos na água. Então o elemento água ele é úmido e frio. Tá? O fleuma vai estar ligado a esse elemento. E como eu falei, o elemento é o inverno. E no inverno, ou seja, o temperamento desse sujeito é o temperamento fleumático. Tá? E a doença do inverno, qual é a doença do inverno? São as doenças relacionadas a, deixa eu usar uma expressão aqui mais vamos falar diretamente, né? As doenças relacionadas a catarro mesmo, catarro, essa coisa do nariz, essa coisa toda. É a questão do fleuma, né? Fleuma é isso. São esses mucos, né, que o nosso corpo fabrica. Então as doenças podem ser, porque existe um bom muco, né? Mas nesse caso aqui é o muco ruim, né? As doenças de catarro mesmo. Tá? Então vejam, fizemos um panorama geral aqui de todos esses tipos, né, relacionados aos humores. Quais são os humores? O sangue, o fleuma, a bilis amarela e a bilis negra. Tá bom? Que vai gerar os 4 temperamentos. Quais são os 4 temperamentos? O melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático. Que virou modinha, como nós falamos. Bom, é isso então, pessoal. Chegamos ao final de mais uma live aqui comigo. Meu nome é Rodolfo Braga. Olha, essas lives todas estão indo para ficam gravadas no Instagram, mas elas vão lá para o canal da Academia Areté, lá no YouTube. Então, se você não consegue assistir no Instagram por alguma razão, estamos lá no YouTube. É só procurar lá. Tem as playlists lá para você procurar. Tem uma playlist só de História da Filosofia. Essa daqui, se eu não me engano, é a aula número 58. Olha só, estamos na 58ª aula desse nosso curso de História da Filosofia. E vejam, as aulas têm em média aí 40 minutos, já está dando 43 minutos aqui. Então faça o nosso curso. Vai ser muito interessante para você ter uma noção de um panorama da história geral da filosofia. E vejam, aqui nós encerramos o período socrático. Terminamos com Hipócrates, apesar dele não ser o último disso que nós chamamos de período socrático.
E as razões nós já explicamos lá em algumas aulas aí para trás. Tá bom, pessoal? Queria agradecer a presença de todos aqueles que nos acompanharam aqui no dia de hoje. Obrigado a todos que estão aí. Gostaria de agradecer também a todos que vão ouvir depois, tanto no perfil do Instagram, quanto lá no canal do YouTube. Aproveitem, divulgam isso daqui. No caso do YouTube, clica no canal, na parte de curtir, se inscreva no canal aí do YouTube, clica no botãozinho do sininho para te lembrar de quando vai ter nova publicação, que isso aí vai te ajudar pra caramba a ficar ligado nas postagens que nós fazemos aqui. Amanhã eu vou colocar esse vídeo aqui no YouTube, então você vai poder assistir logo em seguida. Tá bom, pessoal? É isso então. Muito obrigado a todos. Fiquem com Deus e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.